bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Hélio Afonso, motorista de caminhão em Portugal. Estou passando pela França de novo. Para você que não sabe e não viu outros vídeos ainda, nós fazemos a rota ali Espanha, Inglaterra, 95% das vezes. E eu mais uma vez estou indo para a Inglaterra. E eu estava aqui pensando, né, em algumas coisas da minha vida e pensando também sobre as experiências que a gente tem na vida, né? Como serve de ensinamento pra gente. E muitas vezes nessas experiências, se você estiver passando por uma situação muito difícil nesse momento e tivesse um botão e você pudesse escolher, você quer esquecer tudo isso, você esqueceria, né? Você apertaria esse botão, quem dera, né? Mas não tem como você aprender alguma coisa na vida se você não tiver a experiência. Meus vídeos são muito espontâneos, tá, gente? Não tem corte, eu não vim aqui para ser o galã do YouTube e nem o menino propaganda. Eu vim aqui para falar com você e trocar uma ideia só. Porque quando eu passei por alguns problemas na vida, não é que não tinha ninguém querendo me ajudar, mas o meu coração não conseguia, ninguém conseguia falar para entrar no meu coração, sabe? Então, vou te falar uma coisa. A gente fica com cicatrizes na vida, essas feridas se machucam, acaba virando uma cicatriz, para que de certa forma a gente nunca esqueça dela, né? Do ensinamento que a gente teve ali. E embora a gente tenha vontade, no auge dessa dor, a gente tinha vontade de falar assim, quem dera eu não tivesse escolhido essa pessoa no começo, quem dera eu tivesse ido para outro trabalho, né? Dois trabalhos me chamaram ao mesmo tempo, quem dera eu tivesse escolhido outro, quem dera eu não tivesse comprado esse carro, quem dera eu tivesse escolhido outro marido, quem dera, você apertaria esse botão. Mas se você esquecesse tudo, você tem que, no final das contas, tem até que agradecer, senão você teria amnésia, Alzheimer, qualquer outra coisa. Então eu prefiro, no fundo do meu coração, ficar com as minhas experiências. Hoje está chovendo bastante aqui na França. Estou falando, você vai ver várias vezes eu dispersando aqui, mas é para tomar bastante cuidado. A primeira cicatriz da minha vida, sério, aconteceu ali no final dos 19 anos de idade para os 20. Quando eu falo sério, não é o término do namoro, ou, sabe, a primeira cicatriz de decisão. Ou eu decidi tomar um caminho e deu tudo errado. Quem dera fosse a primeira e última. Enfim, eu peguei, escolhi ir para Londres. Apareceu uma oportunidade, de tanto eu falar aquilo. Eu trabalhava em uma rádio de manhã e vendia consórcio à tarde. Eu, aos 19 anos de idade, ali em 1999, eu já tinha um carro, um Escort europeu 93 financiado, que era um negocinho legal, já era bacana, pro padrão de vida que eu vinha, pelo nível de conhecimento que eu tinha. A gente não tinha YouTube na época, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje, aprender a lidar com emoções, era tudo na porrada mesmo, sabe, na prática. Mas isso fazia o quê? Cicatrizes. E cicatrizes fazem o quê? Dão experiências. Eu peguei, eu vi uma história de um cara que estava indo para Londres, era um conhecido, era uma escola, ele estava comprando esse pacote da escola, era um mês nessa escola, para você estudar, para você, de moradia, um mês só. Ia estudar, tinha um estudo realmente, e você ia morar nesse alojamento. Desse um mês, você voltaria para o Brasil. Você voltaria? Claro que eu não voltaria, esse era o plano. Mas, quando eu cheguei no aeroporto de Londres, resumindo para você, porque tem muita porradinha aí que eu vou cortar, porque senão nós vamos fazer um filme. Quando eu cheguei no aeroporto de Londres,
eu fui barrado. Eu tinha vendido um carro que eu talvez achava que eu nunca ia ter na vida. Eu trabalhava na rádio que eu falei que eu ia trabalhar na vida. Meu sonho era trabalhar naquela rádio. E eu estava ali. Não exatamente na posição que eu queria, mas era uma questão de tempo. Eu estava me desenvolvendo nas vendas. E de repente, eu chego em Londres, a pessoa vem com um tradutor, depois de fazer uma averiguação na minha vida, para entender o que estava acontecendo, falou, ó, não tem escola nenhuma, ninguém atende esse telefone. Claro que nós fizemos todo, nós ligamos para a escola, antes de sair do Brasil, eu entendo que nós caímos num golpe. O cara também, o conhecido meu também. Voltando pro Brasil, 3 dias depois eu estava na minha cidade. O maior sonhador que eu conheci presente na minha vida sou eu. O maior. Se você falar para mim de uma flor, eu já imagino um jardim. E eu imagino tudo que pode acontecer depois daquela flor. E de repente eu estava ali na minha cidade, depois, fora a vergonha. Ex-namorada se despedindo de mim, amigos, família, gente chorando. Como foi difícil aquilo, apesar de estar sendo como um sonho. 3 dias depois eu estava sem nada ali. E se instalou na minha vida ali em 1 mês, talvez 2. Eu acredito hoje que uma depressão. Não sei se você já reparou. Na família de pobre, poucas vezes tem pessoas com sabedoria para olhar para uma pessoa e falar: ou, vamos levantar, cara. Sabe? Eu já passei por muita coisa difícil. Deixa eu te falar uma coisa difícil que aconteceu comigo. Não é que eles não queiram, eles não sabem fazer isso. Às vezes você dando um exemplo de superação para uma pessoa e dizer para ela, não é só com você, você está ajudando ela. Você está fazendo ela enxergar, poxa, é mesmo? Deus não me odeia, então? Não é uma maldição que tem? Não, não é. Acontece com todo mundo e o tempo inteiro. Mas na minha época e na minha família não tinha ninguém com essa visão. Aí eu pegava, ficava sozinho ali, sem saber, triste, perdi o trabalho, o carro. Esse carro eu vendi, ele estava financiado, eu vendi para o cara. A irmã desse cara trabalhava comigo na emissora de rádio, falou para mim assim: Hélio, é o meu irmão, ele viu o teu anúncio no jornal, vende, espera uns 2 meses para passar pro nome dele. Já sabe do final, né? Espera uns 2 meses para passar pro nome dele o carro. Ele tá terminando um casamento, papabá, bebê. Falei com a minha mãe, não, tudo bem, pode esperar. A irmã dele trabalha com você, trabalha. Você já sabe quem pagou o carro, né? Esse carro sumiu. Enfim, bola pra frente. Além de tudo isso, ainda acontecia isso. O cara que achava que não ia ter nada na vida, morava em um bairro de Coab, filho da enfermeira, que criou ele sozinha. Meu pai pagou a pensão, fez tudo, mas eu até corrigi uma vez uma pessoa que falou pra mim: eu criei essas crianças. Eu falei: criar, nós criamos até um cão, até um passarinho. Dar amor é diferente de criar. Dar amor é diferente de criar. Mas enfim, essa mulher fez o melhor dela e deu amor para esses filhos, não deixou faltar nada em casa, que é eu e minha irmã. Esse cara estava ali, na primeira desilusão da vida dele, no primeiro fracasso da vida dele. Pior de tudo, era a primeira tentativa. Acho que as coisas é bem legal quando começa no positivo, né? Pô, na primeira eu acertei, cara. Ali a segunda, de repente, você errar, mas você já tem uma autoestima criada dentro de você, né? Tá bom. Eu fiquei numa tristeza tão profunda, que eu não tinha mais vontade. Eu era um cara que minha mãe brigava comigo. Na quinta-feira,
Eu tinha um apelido que chamava Nero. O Nero era um cara que a quarta, quinta-feira, o telefone começava a tocar na casa dele, para os amigos em casa se ver, para final de semana sair, sabe aquela coisa de interior? Era um cara muito massa. Mas eu entendo também que esse cara não poderia seguir comigo para sempre. Aquilo ali é um adolescente, um jovem aproveitando a vida doidado. Lembra do filme? Oh, não era muito longe daquele cara, ele não. E só que esse cara, se ele ficar adulto daquele jeito ali, o que ele vira? O Peter Pan. Aliás, tem isso na internet, síndrome do Peter Pan. Adultos que se recusam a amadurecer, tá bom? Se você ainda é um senhor, se você já é um senhor, a partir dos 30 anos, se você continua ainda focadinho em baladinha, focadinho em status do Facebook, você não tem coragem de assumir um compromisso, financiar um carro no teu nome, pagar uma conta, você não tem coragem de assumir compromissos. Você pode, não estou te julgando, mas você pode ter esse parafusinho para apertar aí, tá bom? Vai pesquisar, porque conhecer sobre nós é o melhor conhecimento que nós podemos ter na vida. Síndrome do Peter Pan, chama. Muito cuidado com isso, isso pode te atrapalhar muito. Eu, graças a Deus, sempre tive vontade de me jogar, de me enfrentar, de superar. Ai, meu Deus do céu, como eu sofri com essas vontades. Mas, enfim, dentro de todo aquele cara sonhador, cheio de energia boa, ficou na minha vida 1 ou 2 amigos, e o resto estava atrás dessa energia só. É uma energia muito gostosa. Ter alguém com essa pá. Mas esses 1 ou 2 amigos ficaram na minha vida, graças a Deus. Um deles passava em casa, a gente saía final de semana, embora por dentro eu estava morto. Eu tinha perdido tudo. Tudo da minha interpretação de jovem adolescente. Veja bem que nós estamos falando de um drama, mas que o estrago foi feito igual. Evidentemente, depois disso eu já perdi muitos carros, já perdi... Eu dou até risada já. Mas ó... Naquele dia, depois de uns 2 meses que tudo isso estava acontecendo, eu fiquei numa tristeza tão profunda que eu não tinha mais vontade de procurar emprego, eu não conseguia reagir àquilo. E quando eu era criança, eu fui batizado na igreja evangélica, embora me afastei da igreja evangélica, mas eu sempre ia na Carismática, uma igreja que tinha no centro da minha cidade, ali de Araçatuba. Era muito legal, era uma espécie de católico com evangélico junto. Eu nunca entendi aquele formato daquela igreja, sabe? Mas eu sentia prazer em ir ali porque a pregação, eu gosto daquela pregação evangélica, levando uma interpretação sobre a Bíblia, levando você a refletir, uma reflexão, sabe? E uma vez, quando eu era da Quadrangular, na igreja evangélica, o pastor falou uma frase assim: o demônio não lê os pensamentos, mas ouve a sua voz. Cuidado com o que você está falando. E eu naquela noite ali, que estava ali mais ou menos uns 2 meses depois do acontecimento, eu lembro de ter olhado da minha janela assim, que dava de frente para a rua. Falei, meu Deus do céu, como é que eu faço, meu Deus? Por que o Senhor fez? Essas foram as palavras que saíram da minha boca. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que é que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Certo? Veja bem, fui eu que fiz tudo, tá bom? Mas deixa eu te falar o que estava acontecendo no meu coração. E ali veio o maior questionamento que eu fiz. Por que o Senhor me fez tão sonhador, tão cheio de vontade, e me aprisionou nessa cidadezinha? Cidadezinha que anos depois eu implorei para voltar, tá? Então é só para você entender, cuidado com a sua interpretação, porque você pode estar em um momento de adolescência, de juventude, de carência, de qualquer outra coisa que você está sobrecarregando. Você pode estar super... Como é que se diz em português? Como se diz em português? Como se diz supervalorizando aquele momento ali. E não tem aquela força, mas o teu coração
Ele está supervalorizando. Esse é um grande defeito da humanidade, né? Que a gente tem que trabalhar muito nisso. Eu, pelo menos, trabalho nisso sempre, sempre falho, mas sempre estou tentando, eu enxergo minha falha e aí vai. E aí, supervalorizando aquela situação, eu falei, por que o senhor fez isso? Eu falei, Deus, eu não tenho coragem de tirar minha vida, nunca pensei em tirar minha vida nem nada. Olha a frase que eu falei. Falei no pensamento. Você vai entender onde eu quero chegar. Mas se for para me deixar trancadinho aqui, cheio de sonhos, se for para fazer isso comigo, a vida não vai ter sentido para mim. Pode me levar. Rapaz, eu fui tão estúpido a ponto de pensar um negócio desse. Só que nesse momento, eu lembrei desse pastor falando isso. E aí, esse pastor, isso veio na minha cabeça, e na mesma hora que eu falei isso, eu mesmo me chamei a atenção. E ali, se você não tem uma ligação religiosa, se você não tem uma ligação cristã, não tem nenhum problema, eu não sou padre, eu não sou pastor, não tem Bíblia aqui dentro, não tem, embora venha acendendo em mim a vontade de estudar a Bíblia. E para mim existe uma diferença muito grande entre estudar e ler a Bíblia. Eu estou com vontade de estudar a Bíblia, mas isso é assunto para outro vídeo. Naquele momento eu mesmo me chamei a atenção e pensei comigo. Então é aí que eu quero falar. Se você não é religioso, coloque essa frase do jeito que você quiser. Mas eu falei, maldito demônio. Olha o jeito, você está me fechando a tal ponto que olha para onde está indo os meus pensamentos. Pensei comigo. E ali eu sabia que você está se perdendo, cara. Faz alguma coisa. Graças a Deus, depois dessa história, eu muitas e muitas vezes voltei para o fundo do poço. E embora eu tenha ficado um pouco tempo sem reagir, graças a Deus, todas as vezes eu olhei no espelho e falei, faz alguma coisa, cara. Chovendo bastante na França hoje, tá bom? Vou ver se eu coloco uma trilhazinha para ver se não fica um barulho de chuva. Aí, eu peguei e falei assim, e catei a Bíblia na hora, pensei comigo, se eu começar a falar o que está escrito nessa Bíblia, embora eu não tenha vontade de orar, embora eu não tenha vontade de falar com Deus, eu não sinta a presença de Deus, se você quiser falar, eu não sinto a força do bem, se você a força do universo, a energia positiva, use a expressão que você quer. Eu quero que você entenda o final disso. Tá bem? Eu não estou vindo aqui para te converter para Deus. Eu estou vindo aqui para que, se você precisa ressuscitar a sua alma, eu estou te dando um exemplo como eu fiz. É só isso. Adapte ela às suas palavras. Nada vai interessar. Se não ressuscitar a sua alma, nada vai interessar. Você pode ir para a academia hoje, você pode falar, eu vou encher meu corpo de dopamina, né? É o hormônio da felicidade. Você pode fazer a caminhada, eu já falei da caminhada da vida, né? É fazer exercício para você liberar aqueles hormônios e conseguir reagir. Mas se você não fizer um exercício da sua alma, você também não vai conseguir, o seu corpo você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir continuar no projeto. Mas o buraco que está na tua alma vai se abrir em uma cratera tão grande, tão grande, tão grande, cada vez que abrir, vai ser mais esforço para fechar. Mas você pode fechar ela. E naquela noite ali eu comecei a ler a Bíblia em voz alta. Quando eu falo voz alta, é uma altitude que eu consigo ouvir, não é gritado, não é nada. Falei, Deus, eu vou ler a Bíblia. E comecei a ler, abria qualquer página e lia. Enjoava daquela página, lia em voz alta. Mas comecei a declarar aquelas coisas que estavam ali. E acreditando nisso, o demônio não conseguiria ficar em volta de mim. A força negativa, seja o que você quiser, não conseguiria ficar perto de mim. Porque ali eu estava falando coisas boas, coisas de fé. E
de novo, repetindo para você as palavras que estão no meu coração e que teve no meu coração aquela noite, depois de alguns minutos, não lembro, de algum tempo, eu senti uma janela, um alívio. Eu acho que seria assim, sabe? Oh, eu consegui completar a ligação. Deus atendeu o telefone. E ali eu falei, Deus, eu quero falar contigo, eu quero falar com o Senhor, mas eu tô tão desmoralizado, passei tanta vergonha, eu passei tanta humilhação, eu tô tão frustrado que eu não sei qual é a palavra, eu não sei o que falar. E ali eu continuei na Bíblia, daqui a pouco eu me deparei com o Salmo 31. Eu não lembro se é Salmo 31 ou 32, mas eu lembro do começo dele. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. E eu encontrei esse salmo. Quando eu encontrei esse salmo, veio um alívio tão bom. Gente, você não lê a Bíblia, você não é cristão, você nada. Para de ler a Bíblia de uma forma religiosa. Sabe, você já leu Paulo Coelho, você já leu Diabaquá. O Diabaquá, você já leu tudo o que você queria. Leia os provérbios. Quer ler uma poesia? Leia um salmo. Eu já cheguei até a questionar pessoas que falam, se você catar algumas letras do Pearl Jam, por exemplo, grupos de rock, tá? Algumas músicas românticas do rock, né? O Bon Jovi traz alguma delas, Guns N' Roses, Pearl Jam, o Metallica tem também algumas coisas ali. Cara, são quase orações. Então, do mesmo jeito que você escuta essas músicas, dê uma oportunidade para você e vai ler isso aí. Leia o salmo, que você vai entender o que eu estou falando. Se você conhece a letra desses caras que eu falei aí, leia os salmos. E ali, essas é uma poesia. O que eu quero dizer para você é que se você estiver perante um buraco na tua alma, você não consegue mais reagir, você não consegue levantar, você não consegue mais fazer nada. Se você tem alguém ao teu redor que você fala, poxa, aquela pessoa está diferente, né? Como é que você reconhece isso, gente? Às vezes, a gente não tem experiência em ler pessoas. Graças a Deus, eu tive um pouco de facilidade. Estou dizendo que eu não era, mas eu tenho essa sensibilidade, sabe? De ler as pessoas. Mas eu vou te ensinar alguns gatilhos. Aquela pessoa era uma pessoa sonhadora e de repente os sonhos dela se limitam. E aí, o que você está pensando para a vida? Ah, trabalhar, né? De repente aquela pessoa se vestia bem e você olha para ela, o cabelo dela já não está mais sendo forte. Ela já não se importa mais com a roupa que ela veste. Ela já não lava o carro. Sabe, pequenas coisinhas tá indicando, pode estar indicando que aquela pessoa está precisando, você, melhor amigo, você que de repente ama aquela pessoa como amigo, do jeito que você quiser amar, está precisando perguntar para ela, ô, está tudo bem? Você está precisando conversar? Sabe, deixa eu te falar uma coisa, mesmo que ela fale, não, tá tudo bem, pô, cara, legal, tava lembrando de uma história aqui, e passar para ela uma experiência sua que você superou. Porque quando você faz isso, aquela pessoa está super valorizando aquele momento da vida dela, ela não está entendendo que aquilo é uma fase ou pode ser uma fase, porque se ela parar ali naquela lama, se ela ficar atolada ali naquele barro, ela não vai conseguir sair dali e o que era para ser só uma fase, ela vai levar para o resto da vida dela. E você tem que ajudar aquela pessoa a fazer aquilo virar uma cicatriz. É a sua obrigação. É a sua obrigação.
Você não é obrigado a dar dinheiro, você não é obrigado a pagar a dívida dela, você não é obrigado, mas você é obrigado a ressuscitar a alma daquela pessoa. Para de ignorar isso. Para que é que você veio nesse mundo se você está ignorando o teu irmão que se trancou no quarto? Para que é que você veio nesse mundo se você está vendo o teu filho ficando quieto, o teu filho mudando as atitudes se você não faz nada? Se você está vendo um colega de trabalho que de repente estava empolgado no começo do trabalho e de repente ele entra naquele trabalho se perdendo e você não faz nada. No mínimo, compartilhe uma experiência negativa sua, se você não sabe como fazer. Compartilhe uma experiência negativa para que aquela pessoa receba esse gatilho e fale. E você fala, e aí, cara, foi um momento tão difícil na minha vida que eu superei, sabe? Eu fiz isso. E eu procurei a Deus, e eu procurei um monge, eu subi numa árvore. Eu não sei o que você fez. Eu procurei a Deus. E eu estou falando para você, dá certo. E aí, você passando isso para essa pessoa, acredite, ela vai receber um alívio no coração, porque naquele momento ela está entendendo que aquilo é só com ela. Tudo acontece com ela. Ela está entendendo que ela é, sei lá, talvez amaldiçoada, que Deus esqueceu ela, que ninguém liga para ela, porque naquela hora ninguém está chegando para acolher. E aí você trocando essa experiência, cara, você está dizendo para aquela pessoa, eu não sou melhor que você, mas você não é pior que eu. Isso é maravilhoso, cara. Você não faz ideia. Você não faz ideia da riqueza que isso é. A pessoa chegar em você e desabafar com você. Você não faz ideia. Ela olhar você e falar assim... Vou te falar uma frase que eu ouvi uma vez, que eu até me emociono toda vez que eu falo essa frase. Um dia eu estava falando com um amigo, um colega de trabalho, e ele me apontando algumas coisas da vida que ele queria enfrentar. Porque não é assim, eu não sei o que, bababá. E eu falei, cara, era churrasqueiro, hein? Eu era churrasqueiro em Portugal. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. E tal, bababá, bebebi, bababá. 2 mais 2 é 4, não tem como virar 5, sabe? E eu falei, bababá, bibibi, bababá. E ele ficou quieto. E eu não tinha intimidade com esse cara. E de repente, eu tava falando tanta coisa pra ele, ele ficou quieto e eu falei assim, cara, eu tô te chateando, velho. Eu te peço desculpas, eu não quero te chatear. E ele falou uma frase pra mim. O dia que você ouvir essa frase, com palavras diferentes, claro, ninguém vai repetir. Mas o dia que você ouvir essa frase, você vai ver o maior tesouro desse mundo é você conseguir ajudar alguém. Ele pegou e falou assim, muito pelo contrário. Se as suas palavras hoje fossem dinheiro, elas pagavam uma dívida. E na hora eu nem senti prazer nenhum, só fiquei aliviado por eu não estar ofendendo ele, por eu não estar perdendo uma amizade ali. Mas olha só, se as suas palavras hoje fossem dinheiro, elas pagariam uma dívida. Você já pagou a dívida de alguém? De alma. Você pode fazer isso apresentando para ela o Salmo 31. Você não precisa subir no alto de uma montanha, se vestir de monge e ali procurar meditação. Se você não está tendo paz dentro de você, provavelmente você não está ajudando as pessoas. Como é que eu sei disso? Porque eu já vivi muito sem paz. Quando você começar a orar aquilo, se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, pode usar como um gatilho aí para te ajudar a ajudar essa pessoa, ou passar esse vídeo para ela, ou colocar o Salmo 31 na presença dela. Eu te garanto, meu amigo,
que seja o que for que tiver ao redor dela, se você quiser chamar de força negativa, de macumba, de feitiçaria, se você quiser chamar de karma, se você quiser chamar, eu te garanto, eu te dou a minha palavra, que se ela catar aquele salmo e ler, não é uma vez, é tanta sujeira que tem ao redor dela, mas lê sem parar, eu te garanto que em uma semana ela vai ser resgatada. Ou você será resgatado. 30 minutos de vídeo. Eu espero que você tenha chegado até o final. Eu sempre falo uma coisa nos meus vídeos, uma frase que eu gosto muito. Que essas, cara, olha só, eu vou repetir duas coisas que eu sempre falo. Quando você quer aprender, até em uma placa de publicidade tem ensinamentos. Até no Facebook tem ensinamentos. Quando você quer aprender. Imagina em livros, Bíblias, né? Quantos anos a Bíblia está aí? Ninguém consegue falar isso aí, esse livro não é nada, né? Ninguém consegue falar. E existem outros livros também com bastante poder, atenção, né? Mas eu estou falando hoje da Bíblia, que eu não conheço muito. Mas o pouco que eu conheço já me ajudou. Imagina se eu conhecer muito. É por isso que eu estou determinado a estudar a Bíblia e não ler. Eu vou estudar a Bíblia. Já pedi para alguns amigos evangélicos, me arrumem uma Bíblia, eu deixei a minha no Brasil. Porque a online é muito pequena, eu não estou ficando velho, mas vai ficando cada vez menor as letras, né? Fica difícil de enxergar. E eu sempre falo essas duas frases, quando você quer aprender, o aprendizado está em tudo. E vou te falar a outra que eu sempre falo, olha para frente. A prova é individual. Quando você estava na escola, fazendo a provinha ali, e a professora falava, gente, olha pra frente, a prova é individual. Você está no meio dessa prova, se você está com esse buraco na tua alma. Só você vai poder olhar no espelho e dizer, eu vou, mesmo sem força, eu vou te tirar daí. Eu vou salvar você. Eu sou o seu herói. O meu pai, a minha mãe está tentando, mas eles não conseguem, porque só eu posso fazer isso. O meu irmão, a minha namorada, a minha mulher, eles estão sofrendo de me ver assim, mas eles não conseguem, porque só eu tenho esse poder. Mas eu tenho uma coisa que eu vou te falar agora, quebrando a minha frase. Deus está te dando a oportunidade de fazer consulta. A cola está na Bíblia, no Salmo 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Eu não lembro do resto, gente, mas eu quero que você, porque talvez seja o Salmo 32. Então procura esse início, tá ali. Olha pra você hoje e fala, eu vou te salvar, mulher. Eu vou te salvar, cara. A minha filha depende de mim. O meu emprego depende de mim, meus funcionários dependem de mim. Pessoas ao meu redor serão abaladas, prejudicadas se eu cair. A minha mãe vai se ferir profundamente se eu for derrotado agora. Eu não posso levar essa decepção para ninguém. Eu vou me salvar. Deus está te dando a oportunidade da prova ser mais fácil. Olha para frente e pode consultar a Bíblia. Mas a prova é individual.